Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, a partir do versículo 1. Amém? Diz assim: naquele momento estavam presentes algumas pessoas que lhe falaram dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que eles ofereciam. Jesus lhe respondeu: pensais que esses galileus, por terem sofrido essas coisas, eram mais pecadores que todos os outros? Eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis. Ou pensais que aqueles 18, sobre os quais a torre de Siloé caiu e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis. E ele passou a contar esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, mas quando foi procurar fruto nela, não achou. Disse então ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não encontro. Corta, porque ela ainda ocupa a terra inutilmente. Ele lhe respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, para que eu cave ao redor dela e a adube. E se no futuro der fruto, muito bem, mas se não, tu a cortarás. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos rogar ao Senhor nessa noite, que o Senhor transforme as nossas vidas conforme a Tua palavra. Nos abençoa, Senhor. Nós pedimos isso em nome santo de Jesus. Amém. Bem, é redundante falar que tivemos um ano difícil, né? Um ano que, se a gente for voltar no reloginho um ano atrás, a gente não fazia ideia do que aconteceria. E quando de repente lá em meados de março, eu lembro que eu fui pregar, se não me falha a memória, foi na igreja de Carpina mesmo, né? Fui para a igreja comunitária do Carpina pregar num domingo. E no outro domingo, já programado para vir para a igreja, de repente a gente não pôde vir mais. Foi fechado do nada e de repente tudo se complicou, né? Tudo fechou e tudo mais, e a gente sabe que foi um ano difícil. As expectativas para esse ano é que a gente consiga passar a pandemia, porque no começo imaginava-se que a pandemia não chegaria ao fim do ano. Na realidade, muitas pessoas achavam que em maio, junho já teria passado. E eu dizia em casa, Márcia: olha, a gente vai chegar a setembro. Foi pior, né? A gente já está em janeiro e ainda está na pandemia. Houve uma infectologista da Fiocruz que ela disse o seguinte: nós vamos ter o pior janeiro da história do Brasil. O pior janeiro da história do Brasil. A nossa oração é que ela esteja errada. Ela, como pesquisadora, ela tem que dizer o que ela está enxergando, né? Ela não está errada em dizer isso. Mas a minha oração é que ela esteja errada. Mas há uma perspectiva, né? A gente ainda não tem vacina. O governo tentou comprar seringa, só conseguiu comprar 2% das seringas, né? Que precisa. Então a gente tem todo um quadro aí que a gente não sabe, a gente ainda está em aberto, né? Mas a perspectiva para esse ano é que a gente consiga vacinar o povo e que a gente se livre dessa pandemia. No texto que a gente leu, acabou de ler agora, né? Lucas nos fala sobre a necessidade de arrependimento, pois os israelitas estavam julgando mal algumas questões trágicas que tinham acontecido ali. Eu acredito que muito próximo ali dos atos relatados aqui. Então, eles estavam julgando mal e achando que as pessoas que morreram eram mais pecadoras do que as que estavam vivas, né? Morreram por conta dos seus pecados. Então, Jesus conta uma parábola mostrando as oportunidades que Deus dá para nos arrependermos. Então, é baseado nisso que o tema de hoje é Novo ano, nova chance. Nós estamos começando um novo ano, como a gente falou, né?
esperando que seja muito, mas muito melhor do que o ano que passou. Mas a gente precisa pensar que Deus abre para nós uma nova chance. É interessante que cada vez que começa um novo ano, a gente começa a pensar nas oportunidades que aquele novo ano pode trazer. A gente começa a pensar se aquele novo ano a gente vai ter sonhos de repente, né, realizados. Tem gente que faz aquelas promessas, né? No final do ano viu que não cumpriu quase nada, mas faz, né? Enfim, então nós estamos iniciando um novo ano e Deus está nos dando novas chances. Então, a primeira coisa que a gente pode destacar aqui nesse texto, no novo ano, precisamos reconhecer em nós as ações do velho homem, né? Reconhecer as ações do velho homem em nós. Veja, versículos de 1 a 5 diz: naquele momento estavam presentes algumas pessoas que lhe falaram dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que eles ofereciam. Jesus respondeu: pensais que esses galileus, por terem sofrido essas coisas, eram mais pecadores que todos os outros? Eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependeres, todos vós também perecereis. Ou pensais que aqueles 18, sobre os quais a torre de Siloé caiu e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis. Então veja, Jesus foi abordado por alguns homens ali, que vêm trazer a ele a notícia, ou pelo menos conversar com ele, sobre a notícia de uma situação trágica que aconteceu com os galileus. Aparentemente, essas pessoas foram mortas por Herodes no momento em que eles estavam no templo para oferecer sacrifício, e eles foram brutalmente, por Herodes não, por Pilatos, desculpa, brutalmente assassinados por Pilatos, e acabou que o seu próprio sangue se misturou ali ao sangue do sacrifício, talvez por questões políticas, né? Pilatos era um homem muito cruel, ele fez coisas muito cruéis ali na Palestina. Nós conhecemos mais Pilatos do julgamento de Jesus, quando ele lava a mão, né? Ele lava a mão, dizendo assim: olha, não vejo crime nele, mas eu estou lavando minhas mãos, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Jesus é crucificado. Mas Pilatos foi um homem muito cruel, e ali ele causou alguma situação que matou aqueles homens. Houve alguma situação talvez política, né, que matou aqueles homens. Essa história, ela não se encontra em nenhum outro lugar nos evangelhos, a não ser aqui no evangelho de Lucas. Então aquelas pessoas, a interpretação daquelas pessoas parece ter sido que aqueles que morreram, né, de forma trágica, eles eram mais pecadores do que as outras pessoas. Eles só tiveram aquele fim trágico porque eram mais pecadores. Obviamente eles entendiam que todos eram pecadores, mas uns são mais do que os outros. Então, logicamente, se aquela pessoa morreu de uma forma trágica, ela é mais pecadora. Essa interpretação parece muito com algumas interpretações que a gente vê hoje. Por exemplo, de um trágico acontecimento com a igreja comunitária Tracanhã lá em 2005, né? Quando, vindo do acampamento em Carnaval, em duas Kombis que a prefeitura tinha cedido, né, para ir buscar o pessoal lá do acampamento, ali lá em Goiânia, vinha um caminhão até de um vereador aqui de Paudalho, né, na época presidente da Câmara, descendo uma ladeira lá, o caminhão na doida lá, chovendo, ele bateu numa das Kombis. A primeira Kombi que vinha na frente conseguiu desviar e caiu assim no barranco. Ele só deu um toque atrás dessa Kombi e ela rodou e caiu no barranco. A segunda Kombi, inclusive, que vinha minha sogra nela, ele rasgou um lado da Kombi e nessa Kombi morreram 5 pessoas. E ele ainda bateu de frente com o Fiat Uno, que ficou 2 pessoas lá presas nas ferragens, mas se não me falha a memória, aquelas pessoas ali não morreram, mas ficaram ainda presas lá na ferragem. Foi um acidente trágico, foi trágico. Aquele dia foi um dia de terror, e nós estávamos chegando de outro acampamento,
E aí a notícia era que o acampamento da igreja comunitária, então ninguém sabia de que comunitária, todo mundo achava que era da comunitária de Carpina, né? Quando a gente vinha aí, foi uma tragédia. Então a gente teve que se movimentar. Primeiro, a minha preocupação era que a minha sogra estava lá, não sabia. A gente foi descobrir como é que ela estava e depois avisar as outras pessoas. Fui na casa da mãe de Silvio, tive que botar Silvio para falar no telefone com ela. Foi aquele negócio todo. Mas depois que a gente desenrolou o que podia desenrolar lá de Carpina, aí vamos para Tracunhaém, porque além da mãe de Márcia, nós conhecíamos as pessoas que estavam ali, porque na época, 6 meses antes, o pastor de Tracunhaém saiu por alguns problemas e a gente ficou de decidir se eu ia ser pastor da igreja de Tracunhaém ou se o pastor Agostinho ia ser pastor da igreja de Tracunhaém. E acabou que o pastor Agostinho foi colocado para lá. Mas antes do pastor Agostinho ser colocado para lá, a gente ficou, um domingo eu pregava lá, outro domingo ele pregava lá, e ficou nessa. Então a gente conhecia as pessoas, além de tudo a igreja tinha saído da igreja de Carpina, então a gente conhecia todo mundo. Então vamos para Tracunhaém. Aí a gente pega uma Kombi e vai para Tracunhaém. Quando a gente entra na Kombi, tinha uns irmãos de uma determinada igreja comentando o acidente. Tá vendo? Esse negócio de acampamento, isso é pecado. Tá vendo que Deus castigou? Foi Deus quem fez isso. Deus matou aquelas pessoas como castigo porque foram para um acampamento. Veja se não é parecida a situação aqui. Aqueles homens foram tragicamente assassinados e as pessoas estavam dizendo que eles tinham sido tragicamente assassinados porque eram maus pecadores. A mesma coisa que aquelas pessoas estavam dizendo lá na Kombi, que as pessoas da igreja tinham morrido porque eram maus pecadores porque foram para um acampamento de carnaval. Tem um canal no YouTube que é assim: com Deus não se brinca. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver alguns vídeos assim: com Deus não se brinca. E aí a pessoa vai pegar cada palavra que alguém disse supostamente contra Deus e vai mostrar algumas mortes trágicas, dizendo que a forma trágica da morte daquela pessoa foi Deus que fez aquilo, porque Deus se sentiu magoado com aquilo que a pessoa disse. E isso não é verdade, porque se Deus fosse matar cada pessoa que blasfemasse contra o nome dele, o negócio estava, né? Deus não é menino. Eu aprendi quando era menino que quem morria de careta era sagui, né? Sagui morria se você fizesse careta para ele. Não sei se é verdade, nunca fiz careta para sagui, mas assim, eu ouvia falar isso. Deus não morre de careta, Deus não é menino. Obviamente, as pessoas que não reconhecem ao Senhor como Salvador, um dia vão experimentar a ira de Deus. Mas as questões trágicas acontecem na vida não necessariamente por um castigo específico, mas por conta do pecado que existe no mundo. E por isso existem tragédias, né? No mundo. Então aquelas pessoas ali não pensavam muito diferente do que a gente vê hoje. Eu lembro, também até acho que já falei aqui, quando morreu aquele ator Domingos Montagnier, fazendo uma novela chamada Velho Chico, e ele foi nadar no Rio São Francisco e tem umas partes perigosas lá do rio, e ele acabou morrendo afogado ali no rio. E aí, logicamente, surgiu lá um monte de teorias da conspiração dizendo que, por conta da novela que ele estava fazendo, Deus matou ele. Ora, se Deus for matar cada um protagonista de novela que é contra Deus, ele vai matar tudinho, porque não lembro de uma novela que assim, até às vezes a novela bíblica distorce o texto bíblico. Então, se Deus for matar cada um, né? Quando caiu o avião da Chapecoense, lembra? 70 e poucas pessoas mortas. Porque aquele avião, o nome da empresa era Lamia, então é um demônio que não sei o que. Então as pessoas sempre inventam uma coisa
para dizer que aquelas pessoas que morreram de forma trágica são mais pecadores do que os outros. E Jesus aqui rebate exatamente essa ideia. Jesus rejeita essa interpretação completamente. Por quê? Porque todos os homens são pecadores e merecedores do inferno. Romanos 3:23. Todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Todos pecaram, todos nós pecamos, a gente sabe disso. E no que diz respeito à condenação, não existe diferença de pecado. Qualquer pecado é suficiente para condenar. Então, eu não posso entender que uma pessoa que morre de uma forma trágica é porque ela... Está vendo ali, Deus castigou, não sei o que. A gente costuma colocar dessa forma, e não é bem assim que Deus age. Porque todos pecaram. Agora, todos pecaram e todos necessitam de arrependimento. Marcos 1,15. Ali, ó. O tempo é chegado, disse Jesus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse texto aí, no capítulo 1 de Marcos, ele começa falando de João Batista, né, que está pregando. Aí ele diz assim, e João Batista foi preso, e depois que João Batista foi preso, veio Jesus pregando que nós devemos arrepender e crer no Evangelho. Então, todas as pessoas precisam se arrepender, porque todos são pecadores. Todos precisam se arrepender, porque todos são pecadores. E aí Jesus traz outra história muito parecida. Porque eles falaram dos galileus, agora Jesus vai trazer uma história que aconteceu na Judéia. 18 homens que morreram no desabamento de uma torre na cidade de Siloé. A torre caiu do nada e caiu por cima daqueles homens. E aí Jesus traz essa história. Vocês lembram ali da torre? Será que aqueles homens que morreram porque a torre caiu eram mais pecador do que os outros? E aí Jesus vai chegar à mesma conclusão. E é interessante porque eles estavam falando de galileus, né? Porque é como se o povo da Galileia fosse um povo menos abençoado. Eles não, na Judéia também aconteceu. Na Judéia também aconteceu. Porque não há diferença, essas coisas acontecem. E as pessoas não são mais pecadores ou menos pecadores porque morreram de forma trágica. Elas são mais pecadoras ou menos pecadoras se são capazes de se arrepender ou não, de buscar o arrependimento que Deus oferece ou não. É isso que faz diferença. Essa segunda história também só está registrada aqui em Lucas e em nenhum outro evangelho, né? E aí Jesus usa essa segunda história para reforçar o que ele havia ensinado anteriormente. Aí eu digo para você, se não houver arrependimento das nossas velhas práticas na nossa vida, nada vai mudar em 2021. Mesmo que você tome a vacina, nada vai mudar em 2021 se você não reconhecer quando o velho homem está se levantando dentro de você. Se você não reconhecer que quais atitudes na sua vida estão lhe levando mais para distante de Deus do que para mais próximo de Deus. É isso que de fato traz mudança. Quando a gente reconhece os nossos pecados e se arrepende dos nossos pecados. E aí não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça. Porque nós estamos com Deus. Nós estamos em comunhão com Deus. Então, se você pensa que alguma coisa pode mudar para você, a primeira coisa que precisa mudar é que nós devemos nos arrepender das coisas que nos afastam de Deus, mudar de direção. Segunda e última coisa, no novo ano precisamos aproveitar as chances que o Senhor está nos dando. Precisamos aproveitar as portas que o Senhor nos abre. Versículo 6 a 9 diz: Ele passou a contar esta parábola:
certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, mas quando foi procurar fruto nela, não achou. Disse então ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não encontro. Corta, porque ela ainda ocupa a terra inutilmente. Ele respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, para que o cave ao redor dela e a adube, e se no futuro der fruto, muito bem, mas se não, tu a cortarás. Jesus ele completa a lição dele com uma parábola, né? Ele fala de uma vinha, e que no meio dessa vinha tem uma figueira, só que essa figueira era estéril. E é interessante porque essa história até tem uma certa semelhança com a última semana de Jesus, quando ele vai passando por uma figueira e ele vê ali cheia de folhas, e quando ele vai procurar o fruto, não tem fruto, e aí ele amaldiçoa aquela figueira seca, né? Então é o único milagre que Jesus faz ali para destruir, ao invés de ser para curar, para salvar. E aí Jesus conta essa história aí, dessa figueira que está lá no meio da vinha, né? Ela não apenas não dava fruto, mas já fazia 3 anos que ela não produzia nada. Estava se esperando há 3 anos, ela não produzia nada. Não produzia nada. O dono da vinha sentia então que estava perdendo tempo com aquela figueira ali no meio, né? A figueira que estava recebendo a atenção, estava até tirando a seiva da terra, né, que podia alimentar as outras plantas ao redor, e estava ali atrapalhando, porque ela não dava fruto. Por quê? Porque quando você planta um pé de alguma fruta, você espera que o pé produza a fruta, né? Produza a fruta. Então, se aquela figueira, como a que Jesus amaldiçoou, de repente tinha toda a sua folhagem, mas não tinha fruto, não adiantava de nada. Não adiantava de nada. Mas o trabalhador pediu ao seu patrão ali que deixasse mais um ano para ver o que iria acontecer com aquela figueira. Olha, eu vou ajeitar ela aqui, vou adubar, vou fazer tudinho direitinho, vamos ver se mais um ano ela vai dar fruto ou não. Então, o que é que Jesus está ensinando com essa parábola? Jesus está ensinando com essa parábola que a misericórdia de Deus retarda o castigo, dando mais tempo ao pecador de se arrepender de seus pecados. Aí sim, se você está aqui nessa noite, ouvindo a palavra, é porque Deus tem misericórdia de nós e nos dá novas oportunidades de ouvir a sua palavra, de nos arrepender do nosso mau caminho e de voltarmos para fazer a vontade do Senhor. Às vezes eu fico pensando se aquilo que eu falo não é muito pesado, não é muito duro, né? Porque a gente está sempre falando de pecado aqui. Mas eu fico pensando justamente naquela história que eu estava contando no louvor, né? Dos traficantes que estavam lá ouvindo aquela canção evangélica, cantando em voz alta, mas com um cachimbo de crack na mão e com um monte de fuzil, preparado para matar quem passasse pela frente. Muitas vezes porque essas pessoas estão ouvindo só palavra de vitória, palavra, vamos dizer assim, positiva. Mas o Evangelho tem 2 partes. O Evangelho tem 2 partes. Para você poder aproveitar a bênção que o Evangelho traz, você precisa primeiro reconhecer a primeira parte. Então o Evangelho é em 2 partes. Você reconhece que é pecador, se arrepende dos seus pecados, e aí sim você colhe as bênçãos. E é sempre assim. E é sempre assim. Então, se você está ouvindo, é porque Deus deu uma nova oportunidade para que você possa mudar de direção. Eu não sei como é a sua vida, eu sei como é a minha e sei
dos pecados que eu preciso me arrepender e dos pecados que precisam sair da minha vida. E você sabe também. Enquanto estivermos aqui, a gente está nesse processo de santificação e a gente nunca deve estar satisfeito, a gente deve aproveitar as oportunidades que o Senhor Deus nos dá. E se você está aqui nessa noite e você ainda não tomou sua decisão por Jesus, ainda mais, porque Deus está te dando uma oportunidade de dizer: sim, eu quero servir ao Senhor, eu quero a salvação que só o Senhor pode dar, e Ele nos dá a oportunidade mais uma vez de ouvir o Evangelho. Tem pessoas que nunca terão a oportunidade de ouvir o Evangelho, nunca, mas a gente que vive num país livre, né? A gente tem a oportunidade de ouvir diversas vezes, e o Senhor está te dando essa oportunidade mais uma vez. Agora, se por um lado a história da figueira mostra que há sempre mais uma oportunidade, aquela figueira ficou mais um ano ali para poder ser cortada. Se há sempre uma nova oportunidade, também implica que vai chegar o dia que as oportunidades acabarão. Vai chegar o dia que não terá mais oportunidade. Eu lembro da história de Eli, né? O sacerdote Eli era sumo sacerdote, tinha 2 filhos, e a Bíblia diz que os filhos de Eli eram filhos de Belial. Se a Bíblia fosse numa linguagem nordestina, ia dizer que eles eram filhos do cão, né? Eles eram filhos de Belial, porque eles eram sacerdotes, ou seja, eles eram pastores em Israel, mas quando o povo chegava com sacrifício, eles metiam o cacete no povo lá, botava para correr, tomava a oferta, fazia algumas tendas lá do templo de motel, e fazia, pintava e bordava. E o que foi que Eli fez? Eli é um homem crente, mas Eli não conseguiu disciplinar os seus filhos. E aí Deus disse para Eli: você honrou mais os seus filhos do que a mim. E aí Deus mandou o castigo para Eli e para os seus filhos, tirando Eli do lugar de sacerdote. Ele morreu naquela noite, naquele dia. Quando os filhos de Eli foram para a guerra, levaram a arca do Senhor sem a ordem do Senhor, e lá eles morreram na guerra. A arca da aliança foi levada pelos filisteus, e quando Eli chegou a notícia, ele estava sentado numa cadeira, num lugar alto, ele era muito gordo, e aí ele tomou aquele susto da notícia, caiu para trás e acabou morrendo também. Caiu do lugar alto assim, né? E acabou morrendo também. E naquele dia foi uma tragédia, que inclusive uma das filhas, uma das noras de Eli, acabou com toda essa notícia, teve um filho ali prematuro e botou o nome do filho de Icabô, se não me falha a memória, era Icabô, que quer dizer foi-se a glória de Israel. Foi-se a glória de Israel, porque eles tiveram todas as oportunidades, Eli teve todas as oportunidades, mas chegou um momento que Deus disse: basta. Então Ele nos dá sempre toda a oportunidade, mas chegará um dia que a oportunidade não se apresentará mais. Então nós precisamos aproveitar as oportunidades, a nova chance que o Senhor nos dá. Estamos iniciando um novo ano. Isso significa que as chances têm sido renovadas para nós. E aí o que é que nós vamos fazer com essas oportunidades? Não deixe passar a chance que o Senhor te dará hoje para o arrependimento. É hoje, não é amanhã. Hoje é o dia, hoje é a oportunidade, hoje é a chance. O pecado nos acorrenta, mas o Senhor nos liberta dele. O Senhor quebra as correntes do pecado.
Então que nessa noite você possa entender no seu coração, se você ainda não entregou seu coração a Jesus, você possa fazer isso, porque só Jesus pode te salvar. Mas se você já entregou seu coração a Jesus, e porventura existe alguma coisa na sua vida, algum caminho que você está trilhando que não é legal, que você possa se arrepender nessa noite, não deixe para depois, mude de direção, porque vai chegar uma hora que a figueira vai ser arrancada, e quando ela for arrancada, ela não vai mais ter a oportunidade de dar fruto, ela vai ser arrancada. Amém? Que Deus possa nos abençoar com a sua palavra e nos ajudar a buscar essa transformação. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, uma palavra que nos mostra que precisamos olhar para a nossa vida não como pessoas melhores do que qualquer outra pessoa ao nosso redor. Nós somos pecadores. Boa parte de nós aqui, o Senhor, pela tua misericórdia, já resgatou, e por isso nós louvamos o teu santo nome. Mas que nós não possamos estar esperando que as coisas aconteçam sem que a gente se arrependa dos caminhos errados que porventura possamos trilhar. Abençoa, Senhor, cada um dos meus irmãos aqui. Abençoa também qualquer pessoa que ainda não tem entregado a vida ao Senhor, que ela possa entender essa necessidade, Senhor, que só o Senhor é o Salvador. Derrama a tua graça, nos conduz, nos dá uma semana em tua presença. Nós te louvamos por tudo, em nome santo de Jesus. Amém.